Olá, hoje iremos apresentar o tema Aspectos Agronômicos, Plantio e Exploração do Seringal, da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, curso de Agronomia, do campus de Paraupebas, Forma Pará, município de Goianésia do Pará, com a disciplina de Culturas Industriais 2, o docente Leonardo. Os discentes são Antônia Leudiana, José Ricardo, Leila Cardoso, Mariana Nascimento e eu, Eliane Castro. Então, a seringueira, Heves brasiliensis, é uma árvore nativa da bacia amazônica, de onde se originou o extrativismo do látex e o importante ciclo da borracha, responsável por grande prosperidade econômica na região entre os séculos XIX e XX. E o nome seringueira deriva de seringa, o nome dado pelos portugueses a esse produto que é o látex. A exploração comercial desse produto começou em 1827, com a exportação da borracha natural. Com isso, intensificou após a invenção de vulcanização por Charles Goodyear, na década de 1840. Esse período, então, impulsionou o crescimento urbano da Amazônia, especialmente de Manaus, e gerou símbolos de riqueza como o Teatro Amazônia. Então, a seringueira, ela é nativa da Amazônia e tem como principal fonte a borracha natural, né? Ela produz o látex como um mecanismo de defesa dela, ou seja, não é um processo porque o humano quer, é uma defesa que ela tem, e com isso esse látex tem uma grande importância econômica, ambiental e vem crescendo a cada dia, né? No entanto, esse ciclo ele teve um declínio após o botânico inglês Henry Wickman contrabandear sementes da seringueira para o Império Britânico, possibilitando o cultivo em larga escala na Ásia. E então ele superou a produção brasileira. Isso foi um primeiro ciclo. Já um segundo ciclo da borracha ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil voltou a fornecer o produto aos aliados devido à ocupação japonesa dos seringais asiáticos. Hoje a gente vê que ainda na nossa região amazônica, ela tem uma grande importância de produção, mas pelos japoneses que utilizam essa árvore, essa produtividade para trabalhar no sistema agroflorestal, que é uma grande aliada nesse processo. Mas atualmente aqui no Brasil é o São Paulo que lidera a produção, e seguida por Mato Grosso. Apesar disso, o Brasil ainda produz só 35% da borracha que consome, ou seja, o restante vai tudo para o mercado externo. E isso tem gerado uma grande preocupação, porque é algo que teve o começo na nossa região, na nossa Amazônia, porém a gente não tem tanto o que se aproveitar dela, porque ela é sempre exportada. Uma outra grande importância é que, além da importância da seringueira ultrapassar o valor histórico, a exploração continua sendo estratégia para a indústria moderna, devido à qualidade incomparável de borracha natural em relação aos compostos sintéticos.
E o cultivo dessa espécie também contribui para a sustentabilidade ambiental, promovendo áreas degradadas e a fixação do carbono. Para o ponto de vista agronômico, o plantio do seringal requer condições específicas de solo, clima, manejo, porque a cultura adapta-se melhor em regiões de clima quente e úmido, com chuvas bem distribuídas, a temperatura média entre 25 a 28 graus Celsius, e o plantio é feito preferencialmente em solos profundos, argilosos e com boa drenagem. De preferência, as mudas devem ser formadas por enxertias de clones selecionados, para garantir a maior produtividade e resistência a doenças, a fungos, a qualquer outro patógeno ou também por mudanças climáticas. Hoje em dia é muito importante essa enxertias para termos clones de qualidade, né? Essa exploração ela acontece facilmente, né? Na verdade acontecia bastante pelos indígenas, mas hoje em dia muitos utilizam para a produtividade em larga escala. Ela pertence à família Euphorbiaceae e os estados que mais ocorre, né, naturalmente, ou seja, no modelo de extrativismo, nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia e Pará. Os demais estados, eles na maior parte, eles produzem, né, ou seja, eles fazem suas plantações e para terem importâncias econômicas e não como extrativismo ou de sustentabilidade. Ela é usada para produção de borrachas, móveis, utensílios e em todo o ciclo. Para isso, essa prática deve seguir a critérios técnicos, né, para evitar danos aos vegetais, assegurar a produção contínua e sustentável. Então, com isso, o seringal ele não representa apenas uma atividade econômica de valor histórico e industrial, mas também uma alternativa de manejo florestal sustentável e de geração de renda nas regiões tropicais. A minha colega irá dar continuidade nesse processo. Bom, sou a Leila, eu vou falar um pouco sobre o aspecto morfológico, que essa planta, essa árvore, ela tem o hábito e porte, que chega aproximadamente de 20 a 45 metros, e tem o tronco reto e base alargada, com casca fina e canais latíferos, que é por onde escorre o látex. O sistema radicular dessa árvore, ela apresenta raiz pivotante profunda, que chega a 3 metros, e raízes laterais superficiais, que é por onde tem a facilidade da absorção de águas e nutrientes. As folhas, elas são compostas e trifoliadas, com fase superior brilhante e as inferior opaca, que facilita a identificação dessa espécie. As flores, elas são pequenas, unissexuais e amarelas. Os frutos e sementes, o fruto são do tipo tricóica, contendo sementes grandes e rajadas. Agora eu vou falar também do aspecto agronômico, que
tem o clima quente e úmido, de 27 a 30 graus, e chuvas maior que 1.200 milímetros por ano. A umidade é maior do que 70%, e evitar geadas e longos períodos secos, solos profundos e fértil e bem drenados. O clima dessa planta, ela tem a facilidade porque é uma árvore tropical nativa da Amazônia, e ela também se adapta à região com regime pluviométrico adequado. E a propagação, a reprodução geralmente começa em viveiros, onde as sementes são germinadas. E o plantio e espaçamento dessa planta, o plantio segue o espaçamento específico, sendo de 6 por 3 metros, um padrão comum, resultando em aproximadamente 555 plantas por hectare. Olá, eu sou José Ricardo, vou dar continuidade na apresentação, falar sobre o solo e materiais genéticos. O solo para o plantio da seringueira tem que ser um solo médio e bem drenado, ter bastante aeração no solo. O solo tem que ter ficar bem drenado para não ajuntar, encharcar, tem encharcamento, que a seringueira ela não se dá com muito encharcamento. E corrigir o solo, corrigir a acidez e aplicar o adubo químico, o MPK, fazer a correção bem adequada para o plantio da seringueira, né? Usar os clones, adequar os clones adaptados e resistentes ao mal das folhas, que é o mal que ataca a seringueira, que tem caimento das folhas e começa a ter mortalidade da seringueira em certos ambientes. Esses clones são os RRI M600, o FX 3864 e o PR 255 e o IAN 873. Vou falar também aqui sobre a produção de mudas e plantio. A germinação é uma germinação rápida, ela ocorre entre 7 a 15 dias, quando é colocada ao solo a semente. A formatação o porta-enxerto, quando chega a uma certa altura, entre uma média de 15 a 50 centímetros, já está pronto o porta-enxerto para fazer o clone. Também a prática do início o plantio no início das chuvas, a partir de janeiro, dezembro e janeiro, quando começa a chover, principalmente aqui na nossa região norte, que a chuva começa nesse período. O espaçamento é de 7 por 3, 7 metros por 3, as ruas de 7 metros entre ruas e 3 entre plantas.
Isso para plantio para colheita de madeira, né? E o látex é de 9 por 3 o látex é de 3 por 7 e para madeira é de 9 por 3. Boa noite, eu sou Antônia, eu vou falar sobre os tratos culturais, que é a capina, adubação e replantio. A capina, ela deve ser feita frequentemente, manuais, roçagem e com herbicida seletiva. A adubação, ela segue a análise de solo, utiliza-se micronutrientes e matéria orgânica e calagem. O replantio é a substituição de mudas que morrem para manter a uniformidade do seringal. E o manejo de pragas e doenças ele deve ser preventivas, com monitoramento constante e uso de clones resistentes, de adresbota e a poda, a formação que ajuda a estruturar a planta e garantir um tronco forte. E o uso de sistemas agroflorestais melhora a fertilidade, reduz a erosão. Esses cuidados eles garantem maior crescimento, saúde das plantas e no futuro maior produção de látex e madeira. Também vou falar sobre a exploração do seringal. Na exploração do seringal, a sangria, ela começa por volta do 6º ano, quando a árvore atinge cerca de 45 centímetros de circunferência. O corte, ele é oblíquo, e esse corte, ele tem um ângulo do corte que facilita o escoamento para o látex, para o recipiente. E essa técnica ela é correta para não cortar profundo demais e danificar o câmbio da árvore. A coleta realizada é de 2 a 3 vezes por semana. E o látex ele pode ser transformado em borracha seca ou defumada. A borracha seca, ela é um látex, é coletado coagulando-se naturalmente ou com ácido. Depois ele é prensado manualmente, seco ao sol. Já a borracha defumada, o látex é coagulado e prensado e depois colocado em casca de defumação. Fumaça dá maior conservação à qualidade ao produto final. O manejo é correto da sangria, é a alternância dos painéis e o treinamento do sangrador. São fundamentais para garantir boa duração e vida longa à sangria. É importante que a sangria é uma atividade contínua, com a produção quase diária. A borracha natural é usada em pneus, adesivos e cirurgias, luvas e etc. E é importante ressaltar o uso de estimulantes, como a boa prática para aumentar a produção, que é o treinamento dos sangradores, escolha de clones de alta produção, manutenção da adubação e a sanidade do seringal. Olá, eu me chamo Mariana, irei dar continuidade com a apresentação. Vou falar para vocês sobre a produção e rentabilidade. A produtividade é a média de 1.200 a 2.000 kg por hectare ao ano.
e pode chegar até 3.000 kg por hectare em sistemas tecnificados. E o lucro líquido varia de 5.500 a 7.000 por hectare ao ano. Isso vai depender, né, do tamanho da produção, do tamanho que vai da propriedade que vai ser plantado. A colheita conforme o que a pessoa planta. Essa base aqui foi baseada no que o pessoal fez a sua plantação. Também irei falar aqui para vocês sobre a sustentabilidade e benefícios da seringueira. Um dos benefícios são a fixação de carbono e a recuperação das áreas degradadas, que isso já é uma importância muito grande, né, que já traz aí as recuperações das áreas degradadas. E também tem a produção do CO2, ajudando a reduzir os gases de efeito estufa. E as raízes melhoram a estrutura do solo e também favorece a regeneração de áreas degradadas, reduzindo a erosão e também aumentando a matéria orgânica. E a fonte de renda é contínua e ecológica. A produção do látex ela também é realizada por sangria e é controlada, sem derrubar a árvore. Isso permite uma renda anual e também sustentável durante décadas, mantendo a floresta de pé e preservando a biodiversidade. Como a gente sabe que existe aí muitas devastações, né? A Amazônia pede socorro e o seringal ele é diferente, né? Pode aí ter beneficiamento, sustentar aí várias famílias e mantendo as árvores de pé. Então é uma das coisas muito importantes. E a madeira ela é aproveitada após 25 a 30 anos. E essa árvore ela dura até de 30 a 40 anos em produção e ela pode chegar até 100 anos. Então, assim, é uma árvore que dá bastante renda, bastante produtividade e após parar a produtividade ainda tem o benefício da madeira. Quando ela diminui a produção do látex após 25 a 30 anos, o seringal ele pode ser destinado ao aproveitamento da madeira. E a madeira tem um bom valor comercial para os móveis e também construções leves, garantindo um retorno econômico até o final do seu ciclo. Então aí dá bastante lucro, na reta final ela ainda dá mais lucro ainda, né? Pode aí estar construindo e realizando os sonhos. Temos aqui a conclusão. A avicultura é uma alternativa sustentável, econômica e também ambiental. Com manejo adequado, clones adaptados e boas práticas de sangria, o seringal ele garante uma alta produtividade. E aqui temos as nossas referências que a gente fez o nosso trabalho através dessas revistas e artigos. E obrigada.